O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical no quarto trimestre do ano de 2018. Lições para as classes de jovens e adultos. Neste presente trimestre, estaremos estudando o livro de Malaquias. Na sequência, considerando hoje a primeira lição no estudo do livro de Malaquias, temos dado o nome ou o título a esta lição primeira de Malaquias e o peso da palavra do Senhor. Naturalmente, estamos fazendo hoje uma introdução ao estudo deste livro. A partir da próxima semana que nós vamos entrar no ensino, na parte doutrinária, naquilo que é mais essencial para nós e destacável no nosso estudo, usando o texto bíblico propriamente. Passando ao nosso assunto desta lição, Malaquias e o peso da palavra do Senhor, queremos lembrar que a leitura bíblica, escolhida para esta introdução é Neemias capítulo 13, do verso 1 até o verso 9. Todo este capítulo de Neemias é concernente ao assunto e à forma de vida que viviam os israelitas no tempo de Malaquias. Mas observemos agora de início o que este texto bíblico diz para nós, verso 1 até o verso 9. A palavra diz assim: naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar licença do rei, e vim a Jerusalém, e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e ordenando-o eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso.
Imaginem, diante dessa leitura e lembrando a luta de Neemias em tempos anteriores e também mesmo no tempo de Zorobabel, na reconstrução do templo, muitos inimigos haviam contra o povo de Deus, quando ele se mostrava pronto a fazer alguma obra de restauração em Jerusalém ou no templo. E houve aquela situação de ter que reconstruir o muro no tempo de Neemias, com uma arma na mão e a colher de pedreiro, vamos dizer assim, né? Na outra, ou uma parte ficava em guarda e a outra trabalhava. Foi só Neemias sair para apresentar-se ao rei, pronto, um sacerdote, faz parentesco com Tobias, o inimigo declarado, e faz para ele uma casa no pátio da casa de Deus. Foi só um poucos dias, não sei quanto tempo, pronto, já profanou a casa de Deus. Não podia ter ninguém, ainda mais moabita, como a consideração, ou amonita, morando dentro do pátio da casa de Deus. Ou seja, observem por esse texto inicial que um pequeno descuido, uma desatenção, pode acontecer um grande desastre na obra de Deus, ou para profanação das coisas de Deus, porque alguém desavisado, ou não amando a Deus, mas amando as pessoas deste mundo, até mesmo os inimigos de Deus, favorece a eles, contrariando tudo aquilo que é próprio de Deus, ou que outros fizeram no cuidado da santificação da casa de Deus, do povo de Deus. Pouco tempo já aconteceu isso. O que vai acontecer em sequência no estudo que nós estamos iniciando, Malaquias, é isso mesmo. Passa-se o tempo, pronto, cai numa rotina, esquece os princípios básicos do culto a Deus e vão se acostumando com outras formas de viver, outras atitudes que são contrárias à santidade de Deus ou o temor que lhe é devido. Pronto, acostumado com isso, chegamos a absurdos tremendos que até podemos nos dias de hoje observarmos. Portanto, todo aquele que ama a Deus, líder ou não na casa de Deus, precisa ter cuidado. Está como a trombeta tocando alerta quando vê alguma coisa tendo início no meio do povo de Deus e que seja contrário àquilo que é da vontade ou santidade de Deus. Muito bem, este é o texto inicial que nós temos, e o texto áudio coloca para nós, no verso 1 deste livro de Malaquias, o dito: peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Vem da parte de Deus uma palavra para falar a um povo que noutro tempo estava novamente se desviando dos princípios do culto a Deus. Na sequência, podemos ainda estar vendo, segundo o nosso costume de trazer o desenvolvimento de uma lição, além da introdução e da conclusão, mas fazer esse desenvolvimento em 3 tópicos. Temos nesta primeira lição Malaquias e o peso da palavra do Senhor, o título secundário que diz o contexto histórico do livro de Malaquias. Segundo tópico, o peso da palavra do Senhor. Terceiro, a importância da mensagem de Malaquias para a igreja de hoje. Assim, dando sequência, entremos no nosso material de classe, fazendo a leitura de um texto como introdução. Assim lemos: neste novo trimestre, estudaremos o livro do profeta Malaquias,
a fim de compreendermos a essência de sua mensagem, bem como suas aplicações para a nossa realidade atual. O foco principal das profecias de Malaquias é a insatisfação do Senhor com o culto oferecido pelos israelitas naquela época. Embora tivessem abandonado a idolatria, o culto que prestavam por meio de sacrifícios era destituído de sincero temor ao Senhor. As repreensões de Malaquias, segundo a inspiração do Espírito Santo, revelam princípios importantíssimos para que possamos apresentar ao Senhor um culto legítimo, um culto que verdadeiramente o agrade. Então, teremos a oportunidade no estudo do livro de Malaquias a observar Deus colocando aquilo que estava incorreto, a expectativa do povo no culto a Deus e Deus dando a resposta, que culto estavam dando e naturalmente mostrando as falhas, e daí nós podemos também concluir, deduzir ou absorver qual é o ensino a respeito daquilo que é certo. Muito bem, consideremos ainda nesse início de introdução, lembrando do significado da palavra Malaquias, que significa em princípio como meu mensageiro. Por isso muitos, em vez de colocarem meu mensageiro, colocam mensageiro de Jeová. Agora, consideremos ainda desde o princípio, e vamos observar isso em toda a nossa lição. Malaquias salienta o amor imutável de Deus por seu povo, devido à sua misericórdia, que dura para sempre. E este é o fundo para as reprovações e exortações que se seguirão. Ou seja, vai haver reprovação, vai haver exortação, justamente por causa do amor de Deus, por causa da sua misericórdia para com o povo. Antes de trazer castigo, repreensão ou derramar a sua ira, Deus antes fala por sua grande bondade para com o povo. E se o Senhor fala, devemos estar atentos para ouvir e obedecer. Muito bem, assim, dando sequência ao nosso estudo, indo para o nosso esboço, o primeiro texto para o desenvolvimento é o contexto histórico do livro de Malaquias. Sigamos dentro do nosso material de classe, material que será distribuído para os alunos nas nossas classes de jovens e adultos. No primeiro parágrafo, considero: Malaquias recebeu a revelação do Senhor quase 100 anos após o cativeiro babilônico e o decreto de Ciro, que permitiu os judeus retornarem à sua terra natal, e quase 80 anos após os profetas Ageu e Zacarias terem encorajado a reconstrução do templo com gloriosas promessas de bênçãos de Deus. Malaquias registrou suas profecias, provavelmente no tempo de Neemias. Para os contemporâneos de Malaquias, tais promessas não eram pertinentes à realidade vivida por eles, em razão do sofrimento proporcionado pelo domínio persa. Ao invés de paz e prosperidade, os israelitas penavam com uma forte privação econômica e intensa pressão por parte dos seus dominadores. O nosso subtítulo no tópico 1, o contexto histórico do livro de Malaquias. Precisamos relembrar que o povo, por causa dos seus pecados, foi levado em cativeiro esse que começou durante o ministério do profeta Jeremias, e que Jeremias falou bem claro que seria há 70 anos este cativeiro, 70 anos o cativeiro.
Mas é interessante que bem antes, tempo de Isaías, tempo que ainda existiam as 10 tribos do norte, o profeta Isaías tinha falado que Deus é Deus e não há outro, e que ele falava antes o que iria suceder, para que ninguém pudesse colocar algo que iria acontecer como sendo por ordem ou ação de algum outro ídolo, diante dos quais muito do povo de Israel se dobrava. E Deus falou, por exemplo, de um cativeiro futuro e de um homem chamado Ciro, e que assinaria um decreto, e que esse decreto seria para a libertação do povo, e que o povo se levantasse e voltasse a Jerusalém. Observe, digamos assim, 100 anos antes de iniciar o cativeiro, Isaías já falava do cativeiro e do término do cativeiro. Jeremias dizia o tempo, e agora estamos no pós-cativeiro, e bem um pouquinho à frente, uns 100 anos após a libertação e esse decreto de liberdade. O povo de fato voltou, os que estavam, ou muitos dos que estavam no Império Babilônico e depois Medo e depois Medo-Persa, retornaram e foram reconstruir a cidade e o templo, morosamente, sem interesse no templo. E vem Ageu, e vem Zacarias, exorta, repreende, anima, incentiva o povo a construir, e falando de bênçãos da parte de Deus que viriam sobre eles. E eles passam então a reconstruir. Nesse caso, Malaquias é cerca de 80 anos após Zorobabel está lançando a pedra fundamental, está trabalharem na reconstrução de um templo. Leio também, senhores professores, o livro de Ageu, até a exposição dessa lição, que é interessante. Estávamos ligando também um tempo anterior, e foi quando veio aquela palavra que nesta segunda casa haveria maior glória do que na casa, no templo construído suntuosamente por Salomão. Viria o próprio Senhor àquela casa. Então, existia algo importante, promessas grandes, e que o povo não estava ainda compreendendo. Observe os versos que tem, por exemplo, em Ageu 2, que eu acabei de dizer. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. E já em Zacarias, também na época de Ageu, outra palavra, no capítulo 1, verso 14 a 17, o anjo que falava comigo me disse: clama, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grandíssima ira estou irado contra as nações em descanso, porque estando eu um pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal. Portanto, o Senhor diz assim: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Então, palavras firmes, fortes, que os profetas Ageu e Zacarias disseram naquela época, 80 anos antes de Malaquias. Esse texto, irmãos, tem nas Sagradas Escrituras e tem acompanhado,
E vamos agora para mais alguma observação ou algumas observações. O conteúdo do livro indica que o templo já havia sido reedificado e que os sacrifícios e festas achavam-se plenamente restaurados. Um conhecimento geral da lei havia sido introduzido ou reintroduzido por Esdras, e uma fantasia subsequente ocorrera entre os sacerdotes e o povo. O ambiente espiritual e a negligência contra as quais Malaquias clamava assemelhavam-se à situação que Neemias encontrara em Judá depois de ter voltado da Pérsia pela segunda vez. É o texto todo do capítulo 13 de Neemias. É só não estar atento, vigilante, e de uma forma muito rápida, às vezes demasiadamente rápida, a gente se desvia de Deus. Por isso, o cuidado em não acostumarmos ou queremos inovar alguma coisa naquilo que é concernente a Deus. Existe instrução da parte de Deus quanto a isso. Continuando no segundo parágrafo, ainda deste primeiro tópico, o contexto histórico do livro de Malaquias, assim lemos: embora os israelitas desfrutassem de liberdade religiosa, segundo a tolerante política persa de dominação, ao que tudo indica, eles não faziam bom uso de tal liberdade, porquanto o culto que prestavam ao Senhor era destituído de temor sincero. Ou seja, o culto deles baseava-se naquilo que o Senhor lhes poderia proporcionar, e não em admiração aos seus maravilhosos e inigualáveis atributos. É o que vamos ver no estudo de Malaquias, o povo sempre reclamando que fazia alguma coisa para Deus e Deus não os abençoava. Então, serviu a Deus ou fazia alguma coisa no santuário é para ter bênçãos materiais, e a gratidão e o amor, e cultuar um grande, maravilhoso Deus vivo que os sustentava na sua existência. Não, era como um processo de troca. Vamos servir o Senhor vai nos dar alguma coisa, mas sem contar que o culto deles era falho. Muito bem, dando sequência em mais um parágrafo, ainda nesse tópico primeiro, contexto histórico, lemos esse terceiro parágrafo. O povo israelita, nos dias de Malaquias, deveria viver pela fé, enquanto aguardava o cumprimento das promessas divinas com o advento do Messias. Porém, a falta de amor e gratidão e fé arruinava a sua devoção ao Senhor. Somente pela fé podemos esperar com paciência o cumprimento das promessas divinas. E nisso nós temos em Hebreus a exortação do escritor, que no capítulo 10, verso 36 em diante diz para nós: porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, se eles esperavam nas promessas de Ageu e Zacarias, não esperavam com fé, queriam no momento, faltava paciência. E conforme chegamos a dizer há pouco, sempre se coloca a questão dos problemas externos, o domínio dos persas, depois dos gregos, depois dos romanos,
Não importa, para servir a Deus e estar bem com Deus, não importa o meio ambiente, o importante é estar ligado a Deus. Como Jesus depois vai falar: a minha paz vos dou, não vos dou conforme o mundo a dá. Ou seja, num tempo terrível que os discípulos e apóstolos viveram com Jesus e muito mais depois, entretanto, estava a igreja prosperando, crescendo, multiplicando-se, e o Senhor operando maravilhas, e o povo alegre, milagres, prodígios acontecendo dentro do Império Romano. Então não era o Império Persa que incomodava eles. Eles procuravam colocar justificativas para uma falta de alegria ou paz, um contentamento e razão de viver, porque estavam esperando neste mundo. E quanto às coisas de Deus, esperavam sem paciência, e mais no sentido do bem-estar físico deles, enquanto não percebiam ou não aguardavam a manifestação da glória de Deus, que certamente, progressivamente, geração em geração, Deus fazia se ver, ou Deus se revelava para ânimo da fé de muitos. Portanto, nós podemos colocar muitas desculpas: riqueza, pobreza, isso e aquilo, mas na verdade, se amarmos a Deus, a comunhão com Ele satisfaz todas as coisas. Precisamos entender isso. Muito bem, então este é o contexto histórico de Malaquias. Um tempo difícil, sim, humanamente, mas o mais difícil não era o Império Persa, que esse até era benevolente. Ao contrário, era eles com o coração desviado dos propósitos de Deus. Não buscavam a vontade de Deus, mas algo para eles, satisfação carnal. E nisso, toda a sua desilusão. Continuando a nossa lição um pouco mais, chegamos ao segundo tópico: o peso da palavra do Senhor. No primeiro parágrafo desse novo subtítulo, podemos estar tirando do material de classe este texto: em função da ira do Senhor provocada pelo culto irreverente dos israelitas, Malaquias recebe uma palavra difícil de ser comunicada pelo mensageiro e difícil de ser recebida pelos destinatários. Por essa razão, o profeta usa a expressão peso da palavra do Senhor para se referir à mensagem profética destinada a Israel. Uma mensagem de admoestação severa nunca é bem-vinda para um povo rebelde e obstinado, cuja consciência cauterizada já se acostumou a justificar suas más obras. Então, essa expressão já traz de início algo sério, severo, do que Deus estaria falando nos versos seguintes àquele seu povo naquele tempo de Malaquias. Coloquemos uma observação aqui: peso da palavra do Senhor quer dizer sentença da parte de Deus. Isso aí nós vemos em muitos livros, vamos dizer assim, dos profetas, essa colocação de peso, a sentença de Deus para os povos. Peso da palavra do Senhor quer dizer sentença da parte de Deus, ou uma mensagem repressiva, palavra para reprimir as ações incorretas do povo. Esse é o significado, então, e, vamos dizer assim, o acenar das primeiras palavras de Malaquias para aquele povo naquela época. Dando sequência, no segundo parágrafo, nesse tópico 2, o peso da palavra do Senhor, podemos continuar lendo: um verdadeiro profeta do Senhor é como um megafone para fazer soar aos ouvidos dos homens não somente as suas boas promessas,
mas também os seus descontentamentos e ameaças de punição aos transgressores de sua lei. As repreensões de um profeta fazem o povo de Deus considerar tanto a bondade como a severidade de Deus. Nosso relacionamento com o Senhor é saudável e equilibrado quando é fundamentado no amor e no temor. Assim, é o que nós temos percebido e podemos sempre estar considerando. Para o povo estar bem, precisava servir ao Senhor de coração inteiro, em verdade, e, conforme já dissemos, tinha interesse. Só olhavam as promessas, como por exemplo Ageu e Zacarias, numa satisfação da sua vida material, mas faltava amor para com Deus. Passando à frente ainda, novo parágrafo na nossa lição, ainda no subtítulo Peso da Palavra do Senhor. Precisamos estar atentos acerca do que o Espírito Santo diz à igreja por meio dos profetas. Os profetas do Senhor, caso queiramos verdadeiramente agradá-lo em tudo. Fomos convertidos dos ídolos mudos ao Deus vivo, que criou os céus e a terra, cuja voz ecoa sobre as nações pelo seu Espírito Santo na boca dos seus santos profetas. A palavra é clara. Se queremos agradar a Deus, temos que atentar ao que Deus diz. Aliás, o princípio das palavras de Deus para o povo de Israel, ainda no deserto, saindo eles da terra do Egito, era ouvirem diligentemente e obedecerem. Aí tudo caminha bem. Observemos textos das Sagradas Escrituras, como em Apocalipse repete várias vezes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Outra palavra, poderíamos acrescentar semelhante a essa, quando a Escritura diz para nós: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E em Tessalonicenses, verso 1 e 8, temos esse assunto verdadeiro, de que em comunhão com Deus, a obra de Deus avança tremendamente. Aqueles que eram dados à idolatria, um Deus que não fala, agora tinha um Deus que falava, orientava, revestia de poder, autoridade, e a obra desenvolvia tremendamente. Assim o texto de Tessalonicenses diz: porque por vós soou a palavra do Senhor não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, em vez de parar a reclamar de Deus alguma coisa, é necessário chegarmos a Deus e pedir a Ele para analisarmos como estamos e orientarmos. Ele vir trazer orientação para podermos servi-lo adequadamente. Isso aí vai redundar em alegria em nós e prosperidade. Veremos que vale a pena servir ao Senhor. Mas observe que não é nas coisas materiais, primeiramente. Pode acontecer de Deus abençoar materialmente, mas acima disso está a paz com Deus e a antevisão de toda a glória celestial. Ainda mais uma observação: a palavra do Senhor contra Israel por Malaquias apresentará uma série de perguntas retóricas e irônicas feitas por Israel
com as respectivas respostas de Deus. É como se fosse um diálogo. Muitas vezes Deus que fala a pergunta deles e Deus responde. Ou seja, se eles questionavam a Deus, Deus ouviu e colocou a pergunta deles e depois trazia a resposta. Por que isto e aquilo? Quando nós fazemos isso e aquilo outro, e Deus vai dizer algo, respondendo a eles e mostrando o quanto eles estavam desviados do que era um verdadeiro culto a Deus. Continuando, passando já a um tópico terceiro, a importância da mensagem de Malaquias para a igreja de hoje, podemos dar sequência no nosso material de classe, apresentando um primeiro parágrafo, ainda que resumidamente agora. Consideremos a mensagem de Malaquias, originalmente dirigida aos israelitas do seu tempo, tem em sua essência uma aplicação para a igreja de hoje. Lamentavelmente, a igreja contemporânea está sofrendo com deturpações graves do culto a Deus, desde a sua forma até o seu propósito. O culto ao Senhor em muitas congregações dos nossos dias está completamente desalinhado com os princípios das Sagradas Escrituras. Templos evangélicos estão se assemelhando às casas de espetáculos mundanos, onde a música é considerada um meio de entretenimento, ao invés de servir como meio de adoração reverente ao nosso Criador. Poderíamos colocar outras coisas, em vez de ser a casa de oração onde o nome do Senhor é invocado, um lugar de entendimento, de confraternização social. Misericórdia. Não estamos numa sociedade, num clube, estamos na casa de Deus. Do que Salomão disse bem claro: guarda os teus pés quando entrar na casa do Senhor. Seja pronto mais a ouvir do que a falar. E outras exortações mais de um verdadeiro temor, reverência, cuidado com a santidade de Deus. Muito bem, passando à frente, num parágrafo segundo desse tópico 3, na nossa lição Malaquias e o peso da palavra do Senhor, com o subtítulo A importância da mensagem de Malaquias para a igreja de hoje. A mensagem de Malaquias foi pesada para seus contemporâneos e não poderia deixar de ser pesada para nós também. No entanto, se o nosso desejo realmente é agradar nosso Senhor em tudo, seremos bem receptivos às admoestações de Malaquias e alinharemos nosso culto ao coração de Deus, conforme for necessário. Ao longo dessa série de mensagens, vamos compreender as palavras de Malaquias e aplicá-las à realidade atual da igreja de Cristo. O bom é que nas mensagens que nós vamos estar estudando, ainda que em textos curtos, mas palavra firme colocada, e o Senhor nosso Deus mostrando claramente a diferença do que eles pensavam que era a forma de cultuar a Deus, do que deveria na verdade ser, para que deixasse os seus enganos, suas ilusões, e o servir a Deus de aparência e não com o coração inteiro. Se nós atentarmos a essas mensagens, vamos estar podendo aplicar para nós no dia de hoje, para nós mesmos particularmente, ou para passarmos a outros que poderão ser de alguma forma orientados por nós dentro da nossa missão de professores da Escola Bíblica Dominical. Ainda observações que podemos colocar: trechos específicos de Malaquias são citados no Novo Testamento. As frases amei a Jacó,
que aborrecia Esaú, são registradas por Paulo em sua argumentação sobre a eleição. No segundo ponto, a profecia de Malaquias a respeito do meu anjo que preparará o caminho diante de mim, citada por Jesus como referência a João Batista e seu ministério. Então, essa observação final, a profecia de Malaquias diz a respeito do aparecimento do Messias e abrange tanto a primeira quanto a segunda vinda de Cristo. Continuando, passando já à conclusão, encerrando este nosso assunto da primeira eleição. Como conclusão, consideremos mais um pouco, ou ainda que repetidamente, desde os primórdios da humanidade, o culto a Deus, deturpações em função da fraqueza humana, mas temos no livro do profeta Malaquias uma importante fonte de inspiração para alinharmos nosso culto ao coração de Deus. Atentarmos para as exigências de Deus acerca dos elementos que compõem um culto legítimo é fundamental para agradarmos ao nosso Criador. A verdade que é colocada nesta primeira passagem introdutória ao estudo de Malaquias e é o que nós vamos ver depois nos diversos assuntos tratados. Ainda coloco mais alguma observação. Malaquias é o último dos profetas do Antigo Testamento. É seguido por cerca de 400 anos de silêncio profético. A longa ausência profética terminaria no surgimento de João Batista. Então observem que depois de Malaquias nós não temos nenhum profeta conhecido, nenhum escrito de algum servo de Deus. Ficou como um período de 400 anos de silêncio. Mas eu não sou muito favorável dessa ideia, não. Pode não ter livro, podemos não conhecer profetas da época, mas Deus nunca deixou o seu povo sem mensageiros. Nunca, nunca. Às vezes, na simplicidade de uma reunião em alguma sinagoga, já tinha alguém sendo porta-voz de Deus. Ou o próprio toque do Espírito Santo nos corações, quando estavam no templo, apresentando a Deus o seu sacrifício e oferta de manjares, Deus poderia estar falando com eles. Então não creio muito no silêncio de Deus. Perdoe dizer assim, que a maioria dos estudiosos de Malaquias e desse tempo fala que houve silêncio. Eu nunca vi Deus em silêncio. Deus sempre falou. E a palavra de provérbio é que Deus fala o tempo todo. A sabedoria está clamando pelas esquinas, pelos altos das casas, pelas ruas, pelas praças. E quem for diligente, atente. Então Deus sempre fala. Só que voltemos 400 anos depois de Malaquias, não temos notícia de nenhum profeta reconhecido e nem de escritos de algum mensageiro de Deus. Mas eu creio que o Espírito Santo acompanhava o seu povo, ainda que ninguém era destacado. Assim sendo, observe que a nossa lição desenvolveu-se nesses 3 tópicos: o contexto histórico do livro de Malaquias, o peso da palavra do Senhor, a importância da mensagem de Malaquias para a igreja de hoje. Somente uma introdução ao estudo do livro. Já na próxima lição estaremos vendo os versos, sim, da escrita da mensagem de Deus por Malaquias. E o nosso texto áureo, voltemos: peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Se é peso, se é algo severo colocado por Deus, entretanto não deixa de estar
de estar presente a manifestação do amor de Deus e a sua misericórdia para com o povo. E assim que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.